Boa noite. O desemprego está a baixar na Madeira. Ainda assim, somos das regiões do país com a taxa mais alta de desempregados. São muitos os desafios e dificuldades que se colocam a quem quer entrar no mercado de trabalho. Na região, o Instituto de Emprego tem vários mecanismos de apoio, alguns dos quais aproveitados por quem ficou sem trabalho ou quem está à procura do primeiro emprego. O roteiro do emprego é o tema para o Nem Mais Nem Menos de hoje, programa para o qual convidamos Rosário Serra Alegre, presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Zita Marlene, que é empresária e que beneficiou também de apoios para criar a sua empresa. Temos também Nuno Gorilho, ele também empresário, que também beneficiou de alguns mecanismos de apoio para criar também a sua empresa. Vamos conhecê-la mais à frente também neste programa. E temos também Cátia Castro, que é animadora de um dos muitos polos de emprego que existem na região. Antes de avançarmos propriamente para as questões concretas do roteiro do emprego, vamos caracterizar nesta altura a situação do desemprego na Madeira. Nós temos aqui esta questão de sermos a região, eventualmente, do país com maior taxa de desemprego, que está a baixar. Os últimos dados são do último trimestre e nós, Rosário Serra Alegre, nós temos nesta altura cerca de pouco mais de 17 mil desempregados. 17.212 desempregados. Estamos agora no final de maio, esta tendência baixar. É para baixar? A tendência é para continuar a baixar. Portanto, o mês terminou ontem, a estatística não está apurada, mas a tendência é de baixar. E posso fazer uma breve caracterização destes desempregados. Portanto, 11,4% destes 17.212 têm menos de 25 anos. Portanto, com 25 anos ou mais são 88,6%. Portanto, o desemprego jovem... O desemprego jovem, embora também tenha uma taxa alta, tem vindo a baixar e, em termos do desemprego registado, tem um peso que representa 11% dos desempregados. 8% procuram o seu primeiro emprego, 92% à procura de um novo emprego. Entre homens e mulheres a situação equilibra-se, até tradicionalmente na Madeira, ao contrário do resto do país, há sempre menos mulheres do que homens desempregados, embora neste momento seja muito próximo, 50,2% os homens, 49,8% as mulheres. Com menos de um ano de inscrição, 46,5% das pessoas, e com mais de um ano, 53,5%, que é o desemprego já de longa duração. Finalmente, em relação às habilitações, também é uma caracterização importante, 62,1% dos inscritos têm até ao terceiro ciclo, portanto até ao 9º ano, e 25% dos inscritos têm apenas até ao primeiro ciclo, portanto o 4º ano de escolaridade, o que é muito baixo. Está aqui um desemprego estrutural e que é este, portanto, que precisa de ser, de atenção, de ser qualificado, não é? Exatamente. Depois com o secundário 27,8% e o superior 10,1%, ou seja, são sempre aqueles que permanecem menos tempo. Esta questão desta baixa no desemprego, muito se fala muitas vezes nesta redução do desemprego, ela tem a ver naturalmente com a economia, mas há quem diga que grande parte desta redução deve-se aos tais mecanismos que existem de apoio, de colocação de desempregados em programas específicos e que faz com que isso mexa depois nos números do desemprego, ou seja, podemos estar aqui perante um número eventualmente quase que virtual e não propriamente real. Há sempre um grupo de pessoas que está neste momento a sofrer de uma das medidas de emprego num dos programas de emprego, mas que, no fundo, faz parte do processo de ajudar a integrar essa pessoa. E as taxas de empregabilidade de todas estas medidas são, nos casos mais, noutros menos, mas são boas e fundamentais para ajudar as pessoas a integrar-se no mercado de trabalho. Claro que... Nós, nestes números que aparecem aqui, 17.200, todos estão a receber subsídio de desemprego? Não. Menos de 50%, 30% das pessoas estão a receber subsídio de desemprego. As restantes não estão a receber nenhum. Porque, entretanto, já expirou o prazo de... E porque nem todas tiveram direito a subsídio de desemprego. Portanto, implica que as pessoas tenham tido um tempo de descontos que claro, os que estão à procura de primeiro emprego, por exemplo, não têm direito a subsídio de desemprego. É um mito. Quer dizer, a maior parte das pessoas inscritas não tem nenhum rendimento e, portanto, também é importante poder ser abrangido por uma das nossas medidas que, além de os aproximar do mercado de trabalho e de lhes permitir uma experiência e uma proximidade
com o mercado de trabalho, lhes vai facilitar muitas vezes a obtenção de algum rendimento. Daí, enfim, esta preocupação do Instituto de Emprego em promover ações, não é, junto da comunidade, sobretudo dos desempregados, e esta iniciativa, este roteiro do emprego, no fundo é uma forma de dar a conhecer alguns mecanismos que existem de apoio Sim. para que as pessoas possam eventualmente criar o seu próprio negócio ou arranjar formas de entrar no mercado de trabalho. Exato. É uma iniciativa que começou este ano, uma iniciativa da Secretaria de Inclusão e dos Assuntos Sociais, através do Instituto de Emprego, que, como o próprio nome indica, é um périplo à volta da região para debater os assuntos relacionados com o emprego e a empregabilidade. E, portanto, isto dando continuidade também a uma política de proximidade com as populações. É um evento que conta com a colaboração preciosa dos polos de emprego, que são as tais estruturas que estão junto das populações e que estão distribuídas por vários pontos. A descentralização dos nossos serviços. Estão em todos os concelhos neste momento, só não estão em Porto Muniz, porque também o desemprego aí é residual, são 120 e tal pessoas, mas o Polo de São Vicente também tem a missão a abranger o Porto Muniz. Imagino que são nestas, enfim, com estas iniciativas, que algumas das pessoas estão aqui, temos o caso da Zita Marlene, também o Nuno Gorilho, que criou a sua empresa. Verdade. Portanto, como é que surgiu, no fundo, essa ideia e como é que conseguiu vencer a situação de desempregado em que se encontrava antes de criar a empresa? Bem, na altura foi a 2 reuniões que surgem à sexta-feira no Funchal, no Instituto de Desemprego. Saber as medidas, o que é que eu deveria fazer, os apoios que eu poderia ter. Fez um projeto baseado em tudo aquilo que me foi apresentado nessa... Portanto, na altura estava a receber subsídio de desemprego? Na altura já não estava a receber subsídio de desemprego. Já não estava. Já tinha esperado o prazo? Já tinha, porque este programa também, segundo aquilo que me lembra, nós tínhamos estado desempregados há mais de 2 anos e ou recebíamos ou não o desemprego para podermos aderir ao PET, que é o nome do projeto. E, portanto, veio aí uma oportunidade de... Sim. Já tinha uma ideia de negócio, não é? Já tinha uma ideia porque eu comecei a ver na região o que é que faltava que pudéssemos ajudar, em primeiro lugar, ao crescimento de empregados na Madeira, porque há 2 anos para cá a minha empresa também acaba por contribuir um pouco para baixarmos o desemprego. Já lá iremos, não é? Porque portanto, começamos com 3 pessoas, neste momento já somos 30 e pouco, portanto é um crescimento bom. Vi tudo aquilo que poderia ser bom para um crescimento, a meu pessoal e também financeiro. Depois do estudo que fiz, resolvi abrir a empresa que tem o nome Figuras Mágicas. É uma empresa que muita gente pensa que é de animação, mas não é. É uma empresa que faz parte de serviços de limpeza, em todas as áreas, escritórios, hotelaria, casas particulares e etc. Lavandaria, engomadoria e costura. Portanto, são 4 situações que a maior parte das donas de casa não gostam de fazer. A empresa, quando surgiu a pensar, em primeiro lugar, no particular, antes de vincarmos para... E criou a sua empresa há quanto tempo? Tem 2 anos e pouco. E já tem 30 pessoas a colaborar consigo? Exatamente. Portanto, significa que tem tido um crescimento, imagino que não começou logo com 30, não é? Não, começamos com 3 pessoas. Era eu, o Nuno e a Cátia, que são as pessoas que ainda continuam connosco. Devagarinho, consoante fomos crescendo, que eu acho que isso é o bom de fazermos, porque em primeiro lugar nós, os empreendedores, temos que trabalhar ao lado das nossas equipas para podermos crescer. Portanto, consolidar a primeira empresa. Consolidar, em primeiro lugar. Depois, consolidar aos poucos, consoante fomos ganhando terreno e clientes. Trabalhamos com 2 grandes grupos na nossa ilha. Grupos de hotelaria? De hotelaria. Esses são os 2 nossos principais empregadores, ou seja, cada vez que necessitam, contatam o nosso serviço e é uma ajuda também para o nosso crescimento. No caso já laremos depois a outros pormenores da sua empresa. Vamos dar aqui também a oportunidade à Zita Marlene para falar um bocadinho também. Portanto, foi empregada e depois foi desempregada. Certo. E agora é empresária. Exatamente. Portanto, estava na fase de desemprego, a receber um subsídio de desemprego. Inicialmente, isto foi no ano 2014, aí já comecei a programar o que eu realmente queria, ter o meu próprio espaço dentro da minha área de esteticista, cosmetologista, terapeuta. Daí então, no ano 2015, em fevereiro, daí iniciou o projeto, a entrada no Instituto de Emprego, ou o apoio realmente que me pudesse ser dado
ajuda a iniciar esta... Portanto, neste momento trabalham consigo quantas pessoas? Tenho 3 funcionárias e neste momento tenho mais 2 estagiárias de outras escolas. Portanto, somos uma equipa ao total de 5 comigo. Está satisfeita com o negócio? Sim, completamente. É uma dedicação constantemente, diariamente, de trabalho, com grande satisfação, da qual desempenhamos a parte da estética, da massagem, a parte da orientação também, a pessoas que estão tristes, porque acabamos por estar a encontrar várias pessoas deprimidas e precisam de um apoio, de um conforto. E isso também. Portanto, vocacionou-se para essa área. Portanto, quando decidiu criar a empresa, foi porque percebeu que, eventualmente, no mercado existiria espaço para esta área, onde se dedica neste momento. Sim, o gabinete está no Centro Comercial Santa Teresa dos Canhas. Ali à volta também existem outros gabinetes de massagem, mas o meu contexto é um contexto diferente, da qual está a ser já foi iniciado em 2015, já há 3 anos, e temos tido, sim, graças a Deus, trabalho. Foi fácil montar tudo isso, desde o início? Sim, com gosto, consegui, não foi difícil, visto que havia amor e dedicação, foi fácil. Nós temos também aqui a Cátia Castro, que é animadora do Polo de Emprego de Câmara de Lobos. Exatamente. Existem muitos espalhados pela região, portanto, que são unidades, no fundo, que se criam junto de juntas de freguesia, casas do povo e tudo mais. Qual é o papel do Polo de Emprego, Cátia Castro? O Polo de Emprego, enquanto medida ativa de emprego, ajuda os desempregados jovens e adultos inscritos no centro de emprego a procurar trabalho de uma forma ativa e de uma forma personalizada também aqueles que estão a tentar inserir ou voltar ao mercado de trabalho. Nós, muitas das vezes, as pessoas que nos chegam pedem ajuda para as estratégias de procurativa de emprego, nomeadamente o currículo, a carta de apresentação, a preparação para a entrevista. Outras vezes nós temos também que fazer um trabalho anterior, exatamente porque têm baixas escolaridades, e então encaminhamos para formação, para ofertas de qualificação, para processos de reconhecimento, validação de competências, e tentamos de alguma forma colmatar algumas dificuldades que as pessoas trazem até nós no sentido de aumentar as probabilidades de empregabilidade e de inserção no mercado de trabalho. No caso do polo onde a Cátia trabalha, portanto, em Câmara de Lobos, na Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, é muito solicitada? Sim, também o facto de nós estarmos do polo estar inserido numa Junta de Freguesia que tem um papel social também bastante vincado, muitas das vezes faz com que as pessoas ainda se sintam mais à vontade, porque chegam, já conhecem mais ou menos o serviço, já conhecem as pessoas e já sabem mais ou menos que tipo de oferta que nós temos. E temos todos os dias pessoas novas a solicitar informações várias, desde os programas do Instituto de Emprego, a procura ativa de emprego, também algumas questões relacionadas com estão a acabar agora o 12º ano, quais são as áreas que têm mais saída profissional, o que é que nós, enquanto animadores e a trabalhar com as empresas, quais são as áreas que nós podemos aconselhar. Acontece muito isto e as pessoas já sabem que tem ali um polo em que podem... No fundo tem ali muita informação que vocês normalmente podem dar. Rosário Serra Alegre, no caso dos vários mecanismos de apoio, são muitos os programas que existem de apoio? Nós temos 14 medidas ativas de emprego. Isso assim à partida parece muito, não é? Parece muito, podemos agrupá-las pelos programas de ocupação, os programas de estágios para os mais jovens, para os mais habilitados, para os menos habilitados, o reativar, por exemplo, que é uma medida semelhante ao estágio, mas para desempregados de longa duração ou de muito longa duração, que é uma fatia importante dos nossos desempregados e que tem tido bastante sucesso também. Depois temos as medidas de criação de emprego, que é do próprio emprego, foi este programa que falámos, o programa
de estímulo aos empreendedores desempregados, e os de criação líquida de postos de trabalho, que é um empregador que quer contratar alguém que está inscrito no Instituto de Emprego e, portanto, recebe um apoio por contratar uma dessas pessoas. O apoio varia de acordo com se é uma pessoa de mais ou menos fácil inserção. Portanto, estamos a falar de apoio financeiro, não é? Para a criação de postos de trabalho. Apoio financeiro para a criação de postos de trabalho. Temos a formação e emprego, que são programas que têm uma componente grande de formação seguida de emprego, com uma obrigatoriedade de taxas de empregabilidade no final da formação elevadas, na ordem dos pelo menos 70%. Temos os tais polos de emprego, que são 26, distribuídos por toda a ilha. Temos a medida mais, que é destinada à inserção das pessoas que estão a receber o subsídio de desemprego. Portanto, há várias oportunidades, não é? Que as pessoas podem eventualmente ter acesso a elas. Exatamente. Portanto, todas as semanas o Instituto de Emprego promove sessões de esclarecimento. Todas as semanas o Instituto de Emprego promove, e os polos de emprego, precisamente por estarem próximos. Que as pessoas são convocadas, as pessoas desempregadas são convocadas para essas sessões, ou elas são abertas? Não, são convocadas as sessões de procura ativa de emprego. Em termos dos polos, eles organizam-se de uma forma um pouco diferente. No Instituto é por convocatória. No entanto, a sessão de que falou no Grilo é uma sessão que acontece todas as sextas-feiras, precisamente para divulgar esta medida de criação do próprio... E aí aberta a todos Aberta a quem quiser. E foi aí que o Nuno, enfim, conseguiu perceber que havia mecanismos de apoio. Como é que no início, como é que as coisas se desenrolaram? Normalmente estas coisas parece que são burocráticas, têm muito... É assim, como estava a dizer, tem muitos entraves, não é, que é preciso vencer. Tem, mas se fizermos tudo de acordo com aquilo que nos explicam nessa sessão de esclarecimento, nós conseguimos chegar ao nosso objetivo. Claro que tudo aquilo que a empresa tem neste momento, a nível de máquinas, carros, a própria criação dos postos de trabalho, que na altura foram 3, mas já através de PICs, fui buscar outras pessoas que estavam desempregadas. PICs são programas de incentivo. Exatamente. Eu já chamo o nome próprio, que é mais fácil. Mas realmente quem está lá em casa pode não perceber. Mas que para o empresário, para quem está a contratar, é ótimo, porque também recebemos, como estava a dizer a doutora Rosário há pouco, recebemos também um apoio financeiro por parte do Instituto por contratar essas mesmas pessoas, claro. Que para a empresa é ótimo, porque dá... Você, de certa forma, já beneficiou, Sim. ou continua eventualmente a beneficiar de duas formas. Sim. Portanto, uma, quando criou a sua própria empresa, não é? E aí que tipo de benefícios é que teve? A compra das máquinas, a compra da primeira viatura da carrinha. Mas tive ajudas a fundo perdido? A fundo perdido, sim. Aliás, Mas é uma percentagem do investimento, não é investimento todo? Não, normalmente, por exemplo, os postos de trabalho é total, mas isso depois a doutora Rosário poderá explicar melhor do que eu como é que é essas taxas, mas ao nível do material que eu comprei foi total. Total sem o IVA, ok? Gosto sempre de salientar esta parte. Mas que para nós, que estamos a começar, é uma ajuda muito importante. Sem isso, não se imaginaria eventualmente a constituir a sua própria empresa? Eu vou dar a mesma resposta que já dei noutra sessão, numa assinatura dos últimos PEDs do ano passado. Avançava na mesma porque acredito no projeto que desenhou. Não era a mesma coisa, porquê? Porque uma coisa é começar uma empresa com 0 de dívidas, outra coisa é começar uma empresa em que teria que recorrer à banca para me ajudar na compra das máquinas. Portanto, aí não teve que recorrer à banca, portanto, não. O que foi uma ajuda não, importante. Tudo o que a empresa e agora, tem. continua eventualmente a beneficiar, imagino, quando precisa de mais colaboradores. Sim, tenho um apoio muito importante do Instituto de Emprego. Cada vez que preciso, ou por e-mail ou por chamada, ligo para o desemprego, digo o que é que preciso, abre-se a vaga de emprego e quase todos os funcionários que nós temos atualmente são pessoas que estavam desempregadas no Instituto. E também continua a receber também alguns incentivos? Às vezes sim, às vezes não, porque também há uma percentagem mínima anual que nós podemos solicitar. Nós estamos a falar aqui na Madeira, nós temos mais de 17 mil desempregados. O senhor, quando abre vagas
na sua empresa, tem dificuldades em contratar ou nem por isso? Tem. Eu acho que continua a ser, pelo menos na nossa área de limpezas e de lavandaria, um problema muito grave na contratação. Os recursos humanos é o pior que ainda está... Mas porque não existe pessoas, digamos assim, com competências para essa área? Eu acho que não é tanta competência. As pessoas já têm uma ideia pré-formada daquilo que, aliás, eu costumo dizer, limpar toda a gente sabe, mas saber limpar, muito pouca gente sabe. Nós temos que perceber, quando estamos a trabalhar para uma empresa como a nossa, que quando somos contratados por uma outra empresa, por uma outra entidade, nós temos que saber aquilo que estamos a fazer no cliente, não é? Uma coisa é limpar a nossa casa, que se a gente não lhe apetece desviar um copo, por exemplo, não desviamos. Mas quando somos contratados por uma empresa, para outra empresa, automaticamente é para Isso também passa por um processo de formação que eventualmente vocês têm que... Sim, temos sempre um acompanhamento que damos a todos os nossos funcionários, como eu estava a dizer há bocado em off. Na altura era eu que fazia sempre esse acompanhamento. Neste momento tenho 2 braços direitos, como eu costumo dizer, que é a Cátia Pinto e o Nuno Pinto, que começaram comigo este projeto e que têm sido... Também estavam desempregados? Fundamentais. Na loja também estavam. Na loja uma outra pessoa, que eu vou salientar, que é a Gorete, que também estava desempregada, com quase 50 anos. Nós fomos recrutar para a lavanderia, é o nosso braço direito a nível de lavandaria. Portanto, aqui é um bom exemplo de que pode haver casos de sucesso de pessoas que não encaram eventualmente o desemprego como uma fatalidade, mas eventualmente até como uma oportunidade. É curioso, porque nós todos os meses fazemos as tais assinaturas destes contratos de estímulo aos empreendedores desempregados e muitos deles dizem isto não foi tão... Foi no fundo este momento menos bom da minha vida que me fez ter esta oportunidade de realizar o meu sonho, por exemplo. É muito comum... Às vezes há males que podem vir por bem, não é como se costuma dizer. Exatamente. Mas as pessoas, portanto, como o Nuno e como aqui a Marlene, existem muitos casos destes de pessoas que procuram e que criam, digamos assim, o seu próprio emprego e eventualmente até depois criando muito mais empregos. Desde abril de 2015 até abril de 2018, nós apoiámos 253 empresas. Criação de empresas. Criação de empresas, com 433 postos de trabalho. Portanto, e estamos a falar de apoios financeiros. 4 milhões de euros de apoios. Este ano já abriram 35, com 59 postos de trabalho, 623 mil euros de apoios. Imagino que nem todas as empresas, como em tudo na vida, não é? Que vinguem, não é? Portanto, claro, tem alguma indicação da taxa de sucesso destas empresas? O sucesso é seguramente para cima dos 2/3 das empresas que iniciam. É uma boa taxa de sucesso. Não sei se é oportuno, mas, portanto, este apoio no máximo é de 42 mil euros, cerca de 42 mil euros. Isto são apoios dados... 42 mil euros para cada empresa? É dado em função dos postos de trabalho que se criam. E, no máximo, apoiamos 4. Portanto, um terá que ser sempre, que é aquele da criação do próprio emprego. Isso representa 10 mil euros, dos quais 4 mil são para o posto de trabalho e, portanto, podem ser aplicados onde a pessoa entender que é necessário, e depois os 6 mil restantes terão que ser aplicados de acordo com o projeto que nos foi apresentado. Portanto, aí há a necessidade de demonstrar que efetivamente se comprou aquelas máquinas, se fez o investimento naqueles itens que foram elegíveis para a criação deste projeto. Portanto, esse é um projeto que é um apoio inicial ou é prolongado no tempo, enfim, durante algum tempo? Este apoio tem um compromisso de manutenção dos postos de trabalho durante 3 anos, pelo menos. Portanto, há um acompanhamento durante 3 anos. E, portanto, há um pagamento à cabeça, mas depois de 50% do montante relativo ao investimento, ao apoio financeiro para o investimento, e que é pago uma parte e depois é preciso demonstrar que já se executou aquele investimento naquilo que estava previsto para voltar a receber. O dos postos de trabalho é dado imediatamente, desde que se comprove que os postos de trabalho estão criados. Portanto, o nosso conselho é que se vá sempre um passo de cada vez. Claro que é isso que estas empresas estão a fazer. Exatamente. No caso da Marlene também. Porque isto, pronto, vocês criaram a vossa empresa, no seu caso criou a sua empresa, mas
é um negócio e o negócio tem que ter clientes. Se não tiver clientes, também depois não se paga a si próprio, não é? Exato. E imagino que eventualmente essa gestão é, se calhar, o mais difícil, não é? Vocês têm que Sim, trabalhar, angariar clientes e depois para poderem faturar e pagar, não é? Com educação, com simpatia, aí conseguimos cativar as pessoas a que voltem realmente a fazer novas marcações. Ao longo portanto, dos 3 anos, no caso da sua empresa, portanto, ainda continua a beneficiar de apoios do Instituto, Sim. ou já não? Sim, sim. Já está a caminhar sozinha, digamos assim? Portanto, ao fim dos 3 anos, que é o que nos obriga realmente como diz a senhora doutora, a ter a porta aberta, mas para além de tudo isso, eu tenho uma funcionária que sim que tive o apoio do primeiro emprego, apoio à candidatura ao primeiro emprego desta funcionária que também tive a sofrer. Teve esses apoios? Exatamente, sim. Isto é um processo fácil não deve ser, mas de preencher, digamos assim, os requisitos que vos são exigidos ao longo da atividade da empresa? Sim, não é difícil. Para poderem, enfim, depois receber os apoios financeiros que a realidade é que temos que mostrar gosto pelo trabalho e trabalhar, e é o que nos obriga realmente ali a estar sempre de mãos e de braços abertos ao público, ao cliente, que é o nosso grande agrado e o nosso amor, o nosso trabalho no nosso dia-a-dia. Cátia Castro, no caso do Polo de Emprego onde trabalha, as pessoas que aparecem ali são pessoas que, muitas delas que vão à procura do primeiro emprego ou que, enfim, estão numa situação de desemprego, que enfim, está o chamado desemprego de longa duração? Nós temos tido, nos últimos tempos, mais pessoas à procura de novo emprego. Ou porque acabaram o contrato e voltam a ficar desempregados, ou porque efetivamente já estão desempregados há mais tempo e, entretanto, tiveram conhecimento do Polo e também foram lá. Cada vez menos temos à procura do primeiro emprego. Continuamos a tê-los, mas é um número muito mais pequeno do que tínhamos há 2 ou 3 anos nos polos. Atualmente, o que eu tenho visto são os desempregados adultos, portanto, que já têm experiência de trabalho e que ou a empresa fechou ou chegaram a uma altura em que não conseguem corresponder às expectativas da empresa e há um despedimento por mútuo acordo e voltam a ficar à condição de desempregados e, portanto, precisam de ajuda não só para encontrar trabalho, mas também para encontrar alternativas, às vezes aos postos de trabalho que tinham antes e que neste momento também têm noção que as capacidades físicas às vezes não dão resposta. E às vezes nós também fazemos essa orientação em termos dos conhecimentos que eles já têm, do que eles gostam, das capacidades e competências que eles têm, para nós tentarmos reenquadrá-los noutras funções. O que no caso da Cátia, que trabalha no Conselho de Câmara de Lobos, as perspectivas de emprego são no Conselho ou sempre são abrangentes, portanto as pessoas vão ali e não se preocupam-se mesmo que esse posto de trabalho seja fora da sua área, digamos assim? Nós temos o privilégio de ser um concelho, temos ali ao lado o Funchal, ali ao lado a Ribeira Brava, não é? Agora com as vias rápidas é muito mais fácil. As pessoas hoje em dia, há uma ou outra pessoa por constrangimentos pessoais ou familiares que depois também, se foram para irem para um sítio mais longe, também não há os transportes públicos. Claro. E quanto mais perto, então, maior a probabilidade de conseguirem garantir que vão manter o trabalho. Mas, maioritariamente, as pessoas procuram trabalho nos arredores, Câmara de Lobos. Não há uma exigência de que seja na área de residência. E quanto à exigência em termos de salário, as pessoas falam naquilo que realmente, quais são as suas ambições, naquilo que querem ganhar, ou digamos que numa primeira abordagem estão apenas preocupadas em entrar, digamos assim, no mundo laboral e depois logo se vê? Neste momento, o que eu tenho recebido dos meus utentes é exatamente isso, é inserir-se ou reinserir-se no mercado de trabalho. Claro que todos eles querem pelo menos o salário mínimo, não é? Porque
depois têm as contas e têm... Sim, mas isso é o mínimo, não é também? Exatamente. Claro. Em termos de exigências de salários, não sinto... Não coloco. Não. O que eu às vezes tenho, de algumas pessoas que já têm experiências, ou que já têm muito tempo de experiência numa área específica, é que, ok, vamos começar, tenho noção que vou começar numa empresa nova, as pessoas também não me conhecem, mas se calhar se eu mostrar que sou capaz de mais, também podem reconhecer esse trabalho e aí sim receber mais um bocadinho. Mas as pessoas já têm noção também de que entrar a receber grandes salários já não é tão usual. No caso portanto, das pessoas que estão desempregadas, Rosário Serra Alegre, portanto, nós pedimos que retrato é que podemos fazer? Nós temos pessoas, portanto, que são, digamos assim, desempregados de longa duração e eventualmente serão esses o maior problema que existe no desemprego na região? Sim, os desempregados de longa e muito longa duração e com mais baixas habilitações são seguramente aqueles com mais dificuldade de inserção. De resto, o Instituto tem feito uma grande aposta no incentivo das pessoas de completarem a sua formação e a sua qualificação, um encaminhamento permanente para ações de formação financiadas pelo Fundo Social Europeu e é uma das nossas missões constantes, por vezes nem sempre fácil, porque muitas das pessoas ainda não perceberam que de facto passa muito por aí, por adquirirem competências, mas é uma das apostas que temos que fazer. Ouve-se falar muitas vezes que há pessoas que preferem continuar no desemprego do que aceitarem um posto de trabalho, até porque muitas delas com o argumento que se calhar desempregadas até acabam por ganhar mais do que se estiverem a trabalhar. Pois, isto é verdade? Há um pouco de tudo, como em todo o lado. Porventura haverá pessoas que sim, que estão acomodadas a uma situação, há outras que não, que querem desesperadamente encontrar alguma coisa. Agora, é um facto, há um desajustamento grande entre o que o mercado procura e o que os desempregados têm para oferecer, porque senão não ouviríamos constantemente situações como as que o Nuno referiu, de que quer pessoas e chegam lá poucas pessoas, e vemos isso na construção civil e vemos isso na hotelaria. Portanto, há de facto um desajustamento entre o perfil das pessoas que lá estão e o perfil que os desempregados pretendem. O próprio programa do roteiro de emprego também é um pouco para alertar, no fundo. Para alertar para estas situações. Portanto, este roteiro de emprego não é destinado exclusivamente a desempregados, portanto também aos empregadores que eventualmente podem também os empregadores perceber os apoios que existem para aumentar, enfim, o número de colaboradores, muitas vezes. Os empregadores aqui são nossos parceiros a montar o roteiro. O roteiro é dirigido para desempregados inscritos entre os 18 e os 35 anos e normalmente são convocados, porque a nossa experiência é que as pessoas muitas vezes, quando são só convidadas ou lhes é dito têm esta hipótese, não dão o primeiro passo. Portanto, nós convocamos mesmo as pessoas. E porquê só entre os 18 e os 35? Nós tínhamos que selecionar um grupo-alvo e o modelo que fizemos achámos que era mais adequado. E, portanto, tentamos fazer com o terceiro ciclo ou mais de habilitações. Abrangemos cerca de 100 pessoas por sessão e é, no fundo, um encontro de 2 horas para refletir sobre questões de empregabilidade, do mercado de emprego, de abordar questões e refletir sobre questões pessoais que normalmente dificultam este percurso de se reintegrar ou de se integrar, trabalhar muito a autoestima, o autoconhecimento, a motivação e a proatividade na procura ativa de emprego. E por isso começamos com uma sessão de 1 hora com um coach ou com um formador e que trabalha estes aspectos da motivação, da autoestima, do autoconhecimento. Depois temos um testemunho ou uma palestra feita por um empregador e, no fundo, o empregador do concelho vai dizer o que é que está à espera quando quer recrutar alguém. E muitas vezes, apesar de ser mensagens muito simples e que os nossos animadores passam com frequência, é diferente ser um empregador a dizer como é importante a questão da pontualidade, da apresentação, da honestidade nas respostas que dá quando é entrevistado, aspectos como ter cuidado com o que põe nas redes sociais, porque as redes sociais são muito boas. Isto também é uma forma de avaliar eventualmente as pessoas. Mas são todos hoje em dia avaliados por aí também.
a questão do currículo que tem que ser dirigido àquela empresa e não é disparar à toa currículos para todo o lado. Portanto, a pessoa tem que dizer quem é que eu sou, quais são as minhas habilidades, as minhas competências e como é que eu sou valor acrescentado para a sua empresa. E, portanto, alertar para todos estes aspectos e o próprio empregador é que lhes passa essa mensagem. Depois temos um testemunho de pessoas que estiveram desempregadas e que encontraram emprego, e isso são identificados normalmente pelos polos e convidados a dar esse testemunho na primeira pessoa. E, finalmente, o testemunho do empreendedor que também, tendo estado numa situação de desemprego, conseguiu criar o seu emprego. Que é o caso do Nuno e também aqui da Marlene. No caso do Nuno, o que é que costuma transmitir às pessoas que estão agora numa situação em que o Nuno já esteve, não é? Sim, eu estive há pouco tempo numa sessão em Câmara de Lopes, que fui convidado também para estar presente e tive, e sobretudo para criar o posto de trabalho, eu disse que eles tinham que sair da área de conforto. Porque eu acho que nós, por exemplo, eu sou licenciado em Serviço Social e estou completamente fora da minha área de conforto, não é? Era muito mais fácil, se calhar... Mas, de qualquer forma, essa formação... ajuda bastante, ajuda sempre bastante. Útil, não é? É uma realidade. Mas eu digo sempre, e disse isso na palestra que tem em Câmara de Lobos há meses atrás, saiam da vossa área de conforto, procurem na Madeira aquilo que não existe, ou que eventualmente existe e que vocês acham que têm capacidade para melhorar e tentem trabalhar todos os dias para sair dessa área de conforto, não é? Porque eu falei um pouco também dos horários, que o povo madeirense é muito de horários, como nós sabemos, não é? Entre às 9 até às 5, se entre às 9 sai às 6, é um pouco assim. Depois, portanto, o pessoal tem que estar disponível para... Tem que estar disponível. Uma flexibilidade muito grande. Eu dou um exemplo que tem a ver também com as figuras mágicas. Nós trabalhamos desde as 7 da manhã até às 23. Porque nós, todas as áreas que a doutora falou há pouco, que os recursos humanos é complicado, restauração, hotelaria, nós trabalhamos nessas áreas e muitas das vezes os nossos clientes pedem-nos uma empregada de limpeza às 7 da manhã. Uma senhora para começar a trabalhar às 7 da manhã é sempre muito complicado, porque vai pôr o filho à escola, porque vai ter ao filho à escola. Quem está desempregado não arranja uma solução para isso. O não está logo na ponta da língua. E acho que isso acaba por ser uma dificuldade para nós darmos trabalho a essa pessoa. Não é? Das 4 pessoas que me surgiram nesta última semana, nas entrevistas que tive, todas elas disseram exatamente a mesma situação. O caso em si era uma unidade hoteleira que queria que aquela funcionária entrasse às 7 da manhã. E não conseguia gente para essas horas? Consegui com a última pessoa, é quase tipo a última oportunidade e vamos tentar. E depois, quando eu digo sair da área de conforto, é que eu próprio trabalho ao lado da minha equipa, não é? Eu sei limpar um quarto, eu sei limpar uma casa, eu sei dar uma formação para qual é a melhor solução para que isso aconteça e sei ter pessoas ao meu lado que me ajudam também nessas tarefas, porque nós também temos que ter aquela ideia... Portanto, coloca-se numa posição muito idêntica ao colaborador. Aliás, eu posso dizer que há unidades hoteleiras onde nós vamos distribuir roupa que se calhar estão a saber agora, ou souberam por outros funcionários que vão lá, que eu sou o dono da empresa, porque eu ando sempre de t-shirt, eu ando sempre de calças de ganga e trabalho ao lado da minha equipe. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante também. É uma empresa, neste momento, a sua empresa, com margem de crescimento ainda pela frente. Desde que era que sim, pelo menos até agora tem corrido bem. As dificuldades nós tentamos passar por cima. Tenho pessoas que estão connosco mesmo através... Os PEDs mantêm-se há 2 anos e pouco para cá, os PICs que entraram mantêm-se há 1 ano e pouco para trás e acho que isso é bastante importante. Portanto, normalmente as empresas falam muito sempre das questões da carga fiscal que estão sujeitas. É o nosso sócio número 1. Eu costumo dizer... Da relação com a banca, por exemplo, como é que avalia isso? Olha, eu posso dizer que a nível da banca tenho um parceiro muito bom. Eu costumo dizer isso aos meus clientes, que nós, embora sejamos uma empresa externa, temos que ser parceiros de negócio, não é? Nós temos que nos preocupar com o nosso cliente para que o nosso cliente se preocupe connosco. A nível da banca estou completamente à vontade. Não tem razões de caixa? Não. Até hoje tudo aquilo que eu precisei, tudo aquilo que tenho uma gestora espetacular que tem dado um apoio espetacular. A nível de finanças, é o meu sócio maioritário. Finanças e segurança social são logo 50% da nossa fatia. Imagino que também seja o mesmo problema aqui das Zita Marlene relativamente às questões que depois, estas questões que são inerentes à atividade de uma empresa, não é? Portanto, nos obriga e têm de relacionar. ser cumpridas, claro. Certamente. Temos que seguir as regras e com a organização sem razão, claro, é óbvio. Costuma recorrer muito à banca e aí tem tido, enfim, abertura para...
para facilitar, se é que podemos falar assim, Não, em algumas situações? Não, a realidade é que concentro-me sempre no trabalho e passo sempre às minhas funcionárias também que façam o mesmo. Queria uma empresa numa zona rural, portanto, estamos a falar do Concelho da Ponta do Sol. Sim. A ideia é ficar por ali ou eventualmente alargar horizontes para outras? De momento a ideia é ficar por ali e acabo por cativar as pessoas de toda a ilha e outras pessoas que estão fora a trabalhar, quando vêm em casa usufruir das suas férias, passam ali pelo gabinete para usufruir de uma massagem, de uma sessão de estética, mas a ideia, no entanto, é ficar ali no meu espaço. Futuramente poderei ter outros projetos e desenvolvê-los. Portanto, é um projeto que está neste momento satisfeito com ele, portanto, consolidado, as coisas estão a andar bem. Sim, é. No caso do Nuno, relativamente a projetos futuros, eu sei que também nasceu no Estreito de Câmara de Lobos. Sim, a empresa... Exatamente, mas que já está a alargar a sua atividade aqui para o Funchal. Ainda também numa zona rural, Jardim da Serra, é a morada da sede social da empresa, onde temos algum espaço. E agora estamos a abrir... Mas curiosamente a trabalhar não especificamente para clientes nessa área, nessa zona. Eu posso dizer que não tem nenhum naquela zona. É engraçado, não tem nenhum naquela zona. É mais Funchal, mais... Por isso é que também surgiu a necessidade de termos um espaço no Funchal, para já porque eu tinha um escritório no Funchal, mas que era raro estar presente nesse escritório, né? Porque como ando sempre nos clientes e precisava ter um espaço onde o meu cliente Figuras Mágicas pudesse ir buscar a sua roupa quando houvesse alguma urgência, na hora, sem ter que recorrer a um telefonema e ligar para eu entregar. Então aí houve a necessidade de abrirmos a nossa loja na Rua da Pena, número 11, onde estamos neste momento com a loja aberta também, nível de lavandaria, limpezas e costura. Rosário Serra Alegre, portanto, um jovem, enfim, ou alguém que esteja desempregado e que queira criar o seu próprio emprego, a sua empresa, quais são os primeiros passos que ele tem que dar? Portanto, o primeiro passo, como disse, é de facto assistir às tais sessões de esclarecimento sobre este programa de criação da própria empresa. Depois, a partir daí, quando manifesta a mesma vontade de iniciar o processo de candidatura, é acompanhado por um dos nossos técnicos e são avaliadas uma série de situações. Há que amadurecer a ideia de negócio e depois apresentar toda a estrutura e a previsão do que será esse negócio, a escolha das instalações, enfim, uma série de passos que é preciso dar, mas digamos, tem normalmente um acompanhamento. Uma empresa quando nasce ou quando se quer, enfim, lançar para outras áreas de mercado, normalmente faz estudos, não é? Para perceber se de facto tem ou não esse negócio tem pés para andar. Neste caso também, imagino o Nuno quando chegou portanto, ali ao Instituto de Desemprego, dizer, bom, eu tenho esta ideia e sim, teve que justificar, mas isto vai ter de pés para andar, não é? Portanto, quais são os clientes que eu vou conseguir arranjar? Não. Imagino que teve que justificar tudo isso. Não. Foi. Tudo aquilo que nós escrevemos no projeto, automaticamente temos que justificar. Sobretudo quando nós temos aquela ansiedade de abrir a empresa. Isto é uma advertência que eu vou fazer para quem tiver que seguir os nossos passos, o meu e o da colega. Não abram atividade antes do parecer positivo do Instituto de Emprego. Porque houve pessoas, na altura que eu iniciei também o meu projeto, que mal entregaram o projeto, já saíram dali, foram à loja de cidadão, abriram atividade e depois, obviamente, o projeto foi-lhe negado, porque há regras que temos que cumprir. Depois a empresa está a criar, cumprimos regras, mas antes é um passo de cada vez. Portanto, primeiro preocupem-se em saber a necessidade da empresa, qual é o público-alvo que aquela empresa vai abranger, quantos empregados é que aquela empresa vai necessitar e não porque às vezes a pessoa vai àquela entrevista e como as doutoras que estão a dar o esclarecimento dizem que pagam até 10 colaboradores, por exemplo, não é? Então quando montou o projeto está a iniciar agora, então eu já vou pôr 10 pessoas comigo. Não, eu acho que tenho que fazer como eu fiz, não sei se foi também o caso da colega, é a necessidade de agora e depois um passo de cada vez. E tudo isso os colaboradores que vocês têm inicialmente, portanto, quanto é que o Instituto suporta em termos de... O Instituto apoia no máximo 4 pessoas. Mas paga a totalidade dos salários do... Não paga a totalidade, paga um valor
que é indexado ao Índice dos Apoios Sociais e, portanto, são 10 IAs, que é o Índice do Apoio Social. Portanto, por cada posto de trabalho paga à volta de 4.289 euros. Por ano? Por ano, não. Ou ao longo do projeto? Era Não, bom. no início do projeto. No início do projeto. Portanto, esse valor é com a contratação da pessoa, recebe Logo à esse cabeça apoio. 4.200 euros. Por cada posto, no máximo de 4 postos. E também para o investimento, um apoio financeiro complementar, que são 15 indexantes do apoio social, são à volta de, no total, se forem 4 postos de trabalho, 25 mil euros. Portanto, a soma dos dois, no máximo, são à volta dos 40 mil euros. Mas isso é dado, pronto, e depois, a partir do momento em que recebeu todo este dinheiro, tem a obrigação, sim, de manter a situação a funcionar e os postos de trabalho criados têm que se manter, sob pena de ter até que devolver parte da verba, mas a partir daí já não há mais... Claro, há portanto, uma Há responsabilização. uma preocupação também muito grande na avaliação. Claro que há uma análise de viabilidade económica ou financeira do projeto e há também uma entrevista ao promotor, porque às vezes a pessoa pode ter uma ideia brilhante, mas não ter nenhum perfil para podê-la pôr É em preciso prática. ter vocação para empresário. É não preciso também, ou pelo menos reunir-se, e há casos desses, não é preciso ser só... Portanto, o desempregado pode associar-se com alguém com outra experiência ou que porventura até não está desempregado, mas que o capital social tem que ser maioritariamente do Isto aqui não há idades para esse tipo de apoio. Não, Portanto, não há idades. uma pessoa que esteja desempregada, não há idades. qualquer que seja a sua idade, pode criar o seu negócio. Temos empresários muito novos e temos empresários também já com uma idade mais avançada. A se lançarem Sim, com negócios. Cátia Castro, no caso do polo de desemprego que trabalha em Câmara de Lobos, para além dos desempregados, também há empregadores, portanto, empresas que eventualmente procuram o polo na perspectiva de eventualmente precisarem de colaboradores? Sim, nós... os polos de emprego, uma das suas funções é também irem às empresas, apresentarem as funções do polo de emprego, em que é que nós também podemos ser úteis às empresas e que eles também poderão abrir ofertas connosco, que podemos, que à partida também damos conhecimento ao Instituto de Emprego e partilhamos com elas, maioritariamente, e tendo em conta que tem havido muita divulgação dos polos de emprego, as empresas que nos procuram pedem-nos mais informações acerca dos programas de emprego, quais as condições de candidatura, nomeadamente os estágios profissionais ou o programa de experiência jovem, o reativar também, já começam a ter conhecimento que existe o reativar e começam a perguntar quais são o perfil dos desempregados que podem chamar a... Ou seja, há vários mecanismos de apoio aqui que as empresas também podem usufruir e que eventualmente muitas delas não usufruem por desconhecimento, imagino eu. Sim, há algumas delas por desconhecimento, outras porque têm algum receio, porque depois não sabem muito bem o que é que têm que dar em troca e por isso é que também depois vêm e perguntam-nos como é que funciona, o que é que têm que fazer. Normalmente o que nós fazemos é explicamos a legislação, mostramos o formulário, explicamos como é que funciona e em último caso encaminhamos para os colegas no Instituto de Emprego, dos programas de emprego, que são as melhores pessoas para lhes tirarem todas as dúvidas. E são muitas pessoas que procuram os serviços, muitos empreendedores, digamos assim? Ultimamente temos tido algumas empresas que já nos vão procurando também por causa dos programas de emprego. Normalmente as ofertas de emprego, nós somos mais nós que vamos às empresas e que de facto eles dizem realmente preciso de uma pessoa assim, ou de um funcionário para part-time ou full-time, e aí nós depois fazemos o registro de oferta de emprego e depois fazemos também a pré-seleção das pessoas para as entrevistas. Esta é uma área em que as empresas também podem beneficiar, não é? Portanto, eventualmente, quando precisam de recrutar mais um colaborador ou mais, claro que sim, podem beneficiar desse tipo de apoios que muitas vezes, se calhar, desconhecem que eles existem, não é? Sim, claro que podem beneficiar e, tradicionalmente, há até um bom relacionamento com os empregadores e há sempre uma carteira de ofertas de emprego que o Instituto tem para fazer apresentações dos desempregados. Muitos deles recorrem
e ultimamente com muita assiduidade aos tais programas de incentivos à contratação. Portanto, desde que vão buscar uma pessoa que esteja desempregada, depois varia em função do perfil da pessoa, mas que podem ter apoios que vão desde os 4.000 e poucos euros até 7.000 e tal euros por um contrato sem termo que fazem com uma pessoa desempregada. É claro que todos estes programas depois têm a contrapartida, que é o acompanhamento que fazemos e de que mantém o posto de trabalho e que mantém a criação líquida de postos de trabalho, porque isto é uma condição de acesso também. Não é hoje vai contratar um embora, e depois amanhã despedir outro, não é? Exatamente. Há que manter, há que criar. Portanto, se a empresa nos 6 meses anteriores tinha 5 pessoas, tem que passar a ter 6 e tem que permanecer com 6 durante o período de acompanhamento. Pronto, é um apoio porque, de facto, só com uma economia mais forte é que nós conseguimos enquadrar as pessoas e se começou aqui este programa dizendo que somos das regiões do país com mais desempregados, tradicionalmente com as ilhas e com as regiões insulares isso acontece, também fomos a região que mais baixou a taxa de desemprego em relação ao período homólogo. Portanto, nós passámos há um ano tínhamos 12,5 e passámos para 9,1, são 3,4 pontos de descida, e esta descida tem sido, enfim, vai aos poucos, mas está a ser uma coisa sustentada, portanto é gratificante perceber que estamos no bom caminho. Zita Marlene, imagino que se quiser contratar mais alguém, vai com certeza consultar sempre os apoios que existem, não? Sim, sem dúvidas. A realidade é que neste momento tenho mesmo o meu gabinete completo. Sim, e certamente se tivesse mais uma sala o faria. No futuro, num novo projeto, quem sabe, mas na ausência de uma, é provável que sim. A Zita, quando vai a estas sessões, muitas vezes também é chamada para falar da sua experiência, que normalmente que informação é que passa às pessoas, que conselhos é que dá? Bem, a realidade é que parem, pensem naquilo que realmente querem fazer para o vosso projeto de vida, dentro da formação que têm ou não. E também que deem a oportunidade a si próprio, numa área profissional sem conhecimento. Se um professor deixou de exercer a sua profissão, pode eventualmente experimentar uma outra área, hoteleira, por exemplo, porque não? Que hoje em dia existem muitos professores desempregados e o poderiam fazer realmente dentro de outras áreas. É o que eu digo. Ou seja, não ficar exclusivamente dentro daquilo que é a sua área, portanto, perceber que pode haver outras oportunidades. Exatamente. E até de sucesso, não é? Existe. A realidade é que existe outras oportunidades que podem ser dadas a pessoas que estão desempregadas, mas é necessário haver a boa vontade e a disponibilidade de querer fazer algo diferente. Então, quem vai à busca de um trabalho, mesmo que não seja a sua área, que dê a oportunidade a si mesmo de crescer. Uma realidade em termos de desemprego muito se fala e muito se ouve-se muito isto de pessoas a partir de uma determinada idade que dizem que já são velhas para o mercado de trabalho e novas para a reforma. Isto também acontece. Portanto, nestes tais 17.200 desempregados, muitos deles estarão eventualmente por alguma razão nesta condição. Majoramos os apoios quando se trata de ir buscar alguém que tem mais de 45 anos, por exemplo, ou, porque de facto, pronto, há aqui no mercado a tendência para ir buscar aquele que é mais novo, se bem que temos exemplos de sucesso ao contrário, como falou. Claro, a experiência das pessoas também pode ser uma mais-valia, não é? A experiência para uma empresa. das pessoas, a maturidade das pessoas, a estabilidade das pessoas, até emocionalmente, é uma mais-valia às vezes para o emprego. Não sei qual é a média de idades na sua empresa. Não está muito balançado, mas a maior parte de 35 para cima. Eu acho que quase toda a minha equipa é uma equipa sénior de idade, portanto, já estamos com 30, 40, 50. Aliás, quando faço uma entrevista a uma pessoa com 50 anos, como já aconteceu, a pessoa fica muito preocupada. Agora não vou ser selecionada. Uma das coisas que eu digo sempre às pessoas é ter vontade de trabalhar. Quer trabalhar? Portanto, não olha para a idade, mais para a competência. Para a competência, a experiência. Para a mais-valia que possa representar para a sua empresa, naturalmente. Exatamente. Quer dizer, se a gente for ligar à idade, aliás, como estava a dizer a colega há bocado, Zita,
Eu normalmente digo sempre às pessoas que têm que sair da sua área de conforto. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Está a trabalhar comigo 2 professoras que são venezuelanas, que não têm a mesma competência de escolaridade de carro, como nós sabemos, não é equiparente, e são empregadas de andares, estão a trabalhar num dos nossos clientes, estão connosco já há algum tempo e estão satisfeitas. Estão satisfeitas porque saíram da sua área de conforto. Aliás, para trabalhar, para conseguir vingar na área no trabalho, para ter alguma estabilidade financeira, saíram da sua área de conforto e estão bem-sucedidas, estão a trabalhar. Eu acho que isso é muito importante. Aliás, nestes números, falou aqui na questão dos imigrantes regressados, no caso da Venezuela, também muitos dos 17.200 desempregados incluem-se aqui imigrantes que, entretanto, regressaram à sua terra. Sim, desde que este movimento começou, mais de 3.000 pessoas se inscreveram. Agora, curiosamente, também destas, a permanência anda à volta das 1.000. São pessoas muito dinâmicas e muito dispostas a sair da sua área de conforto, é um facto. E, portanto não ficam muito tempo ali no desemprego. A verdade é que tem vindo e o fenómeno tem-se agravado. Este ano, por exemplo, já se inscreveram mais de 700 pessoas, portanto, quase o dobro do que se inscreveram o ano passado até esta altura. Portanto, 700 pessoas só de janeiro até agora, até maio. Só de janeiro até agora, o que, portanto, significa um crescimento de quase 50% em relação ao ano passado. E não sabemos ainda o que é que... Mas, por norma, são pessoas com uma certa dinâmica, conforme diz. Sim. Aliás, nota-se em alguns no Funchal, enfim, em outros sítios, alguma atividade económica que começa a surgir, tendo por trás, eventualmente, imigrantes da Venezuela, não é? E isso é demonstrativo, enfim, daquela situação de que o Nuno lhe falava há pouco, das pessoas saírem um bocadinho da sua zona de conforto e arriscarem, portanto, no fundo, às vezes é preciso isso. É um fenómeno preocupante, mas há sempre um lado de ver as coisas pelo lado positivo, não é? Nós estamos a falar aqui de várias medidas de apoio, falou daqui de 14 programas de apoio. E esses apoios, normalmente, são apoios financeiros e também não só, não é? Este dinheiro é dinheiro do orçamento da região ou da União Europeia canalizado para este tipo estes apoios de ajuda? Têm enquadramento no quadro comunitário atual e são cofinanciados em 85%. A questão é que nunca acaba por ser menos porque o orçamento regional faz sempre um esforço no sentido de reforçar um pouco. De reforçar e de aumentar o orçamento disponível para as medidas ativas de emprego. Neste momento há uma medida, concretamente, o Programa Ocupacional de Desempregados, que é com um esforço do Governo Regional. Já o eixo de financiamento está esgotado e neste momento é suportado apenas pelo Orçamento Regional. Nuno Grilo, os apoios chegavam a tempo e horas? Sim. Aliás, nós temos regras também para cumprir para recebermos os apoios, como é óbvio, na nossa vida tudo é regras, desde que a gente cumpra as regras conseguimos receber os apoios. Sobretudo não ser devedor na segurança social, que é um dos pontos bastante importantes, dos nossos sócios maioritários, Finanças e Segurança Social. Portanto, quando começa o mês, a primeira preocupação é trabalhar para as finanças e para a segurança social. Exatamente. Que se aquilo não se paga até dia 20, depois já é um descalabro. Mas chega assim, desde que nós fazemos a apresentação e haja fundo nas caixas do Instituto de Emprego, normalmente eu posso dizer que os meus chegaram sempre a tempo e horas. No caso da Zita Marlã, não sei se tive também dificuldades na forma como recebia os apoios, que normalmente diz que o dinheiro às vezes tarda em chegar e, portanto... Não, como o colega diz também, cumprindo as regras, vem o apoio, sim, a tempo e horas, e realmente usufruir a tempo. Estamos no final do programa. Cátia Castro, não sei eventualmente que conselho é que deixaria, digamos, às pessoas da sua área, na zona de Câmara de Lobos, relativamente ao polo de emprego que existe naquele concelho, neste caso na freguesia? As pessoas já, de alguma forma, já têm sido informadas e sensibilizadas para a existência do polo. Sempre que existe alguma questão, alguma solicitação, basta dirigirem-se ao polo e pedirem para falar comigo
portanto, na junta de freguesia. Eu tenho uma sala à parte e, portanto, normalmente quando entram, encontram sempre os colegas na secretaria, basta dizerem que querem falar comigo e entram e falam e podem colocar as suas questões, fazer as suas solicitações. Normalmente têm a resposta. Sempre que o polo não tem capacidade de resposta imediata ou não tem a formação necessária para dar uma resposta informada, encaminhamos para os serviços. O polo não é propriamente um empregador, mas sim o polo funciona uma zona como de onde as pessoas podem obter informação e ajuda. O que eu costumo dizer, e é mesmo a ideia, é que o polo funciona como uma extensão do Instituto de Emprego, através do Centro de Emprego. E, portanto, as pessoas sabem que existem determinadas coisas, pelo menos os meus utentes e aqueles que entretanto vão chegando são sempre informados, existem determinadas coisas que não há uma necessidade imediata de se dirigirem ao Funchal, porque isso implica também alguns custos e há pessoas que não têm capacidade económica para... Portanto, é um serviço de proximidade que existe. Exatamente. E podem colocar essas questões lá no polo. Sempre que eu consiga responder, respondo, ou contacto os colegas, que são sempre céleres nas respostas, ou então, se existir mesmo uma necessidade de deslocação, tentamos marcar com a pessoa mais indicada para lhes dar essas respostas, de forma que eles vão e que sejam atendidos a tempo e horas. Muito obrigado, agradeço à Cátia Castro, também à Zita Marlene, à Rosário Serra Alegre e ao Nuno Guribe. Naturalmente foi um prazer tê-los por cá. É o ponto final neste programa. Voltamos de hoje a 15 dias com mais um programa de economia, nem mais nem menos. Boa noite, fique bem.